Alô, alô, nação rubro-negra, aquele abraço do Aluno Maia aqui no Fla Champion para trazer as informações e notícias do nosso Flamengo, que hoje, meus amigos, tem um compromisso, tem um clássico que vai possibilitar o Flamengo ampliar a sua pontuação, né, na liderança do Campeonato Brasileiro, já que a equipe do Botafogo perdeu ontem, né, para o Criciúma por 2-1. E isso aumenta, né, as expectativas para o clássico de logo mais às 16 horas, horário de Brasília, lá no estádio do Maracanã. E além desse jogo, meus amigos, eu quero falar sobre estádio do Flamengo. Amanhã vai ser um dia decisivo e o Flamengo vai poder dar um passo maior, se tratando sobre o assunto de estádio próprio, tá certo? Falar sobre o terreno do gasômetro, trazer essa informação também. Mas eu quero, antes de trazer as informações, meus amigos, neste domingo, dia 23, eu quero que você, neste momento, você que está pela primeira vez aqui no Fla Champion, eu quero que você efetue a sua inscrição aqui, tá certo? Para que você venha nos ajudar no crescimento deste canal e que você possa se tornar amigo, né? Amigo e um membro também aqui. Atingimos há poucos dias aí a meta de 500 inscritos aqui do Fla Champion. E claro, é evidente que a meta principal é atingir 1000 inscritos aqui neste canal. E eu conto muito com a sua ajuda, conto muito com o seu apoio, tá certo? Debaixo do visor que você está me vendo, você vai localizar um botão que está escrito inscreva-se. Você toca nele, escolhe ativar o sino das notificações com a opção todas para vídeos novos e entradas ao vivo através de live. E você vai sempre receber notificações do YouTube para novos vídeos e também entradas ao vivo, né, através de lives, quando eu estiver realizando aqui no canal, tá certo? Então eu conto muito com o seu apoio e com o seu incentivo para o crescimento deste trabalho. Mas antes de falar do clássico, meus amigos, de logo mais às 16 horas, horário de Brasília, eu quero falar aqui sobre uma notícia trazida pelo Fabrício Lopes, do portal O Dia. E essa informação diz assim: avançou, Flamengo muito perto de ter seu estádio próprio. Flamengo consegue desapropriação e terreno do gasômetro vai a leilão. A notícia diz aqui: Landim segue à procura de soluções para o estádio próprio. A matéria diz assim: a torcida do Flamengo sempre sonhou com o seu estádio próprio ao longo dos anos. O sonho da torcida também foi compartilhada com muitos dirigentes do Flamengo. E muitos projetos foram concebidos e muitas tentativas realizadas, mas nunca conseguiram avançar ou tirar do papel e por vezes da maquete o tão sonhado projeto. Na gestão do Eduardo Bandeira de Mello, o então presidente chegou a assinar um contrato de opção de compra de um terreno de cerca de 160 mil metros quadrados, ao lado da Avenida Brasil, na altura de Manguinhos e Benfica, mas o projeto não foi para frente. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Deste estudo, conseguiram então avaliar o melhor local para se construir o estádio do Flamengo, sem perder o público atual que já vai aos jogos. Com opções de terreno em Deodoro, Parque Olímpico, Terra Encantada, entre outros, o Flamengo chegou à conclusão de que o melhor local seria o terreno do gasômetro. O terreno foi mais viável devido à proximidade com o Maracanã. De carro, o torcedor irá percorrer um trajeto aproximado de 4 km
ou 10 minutos pela Avenida Brasil. A Caixa Econômica Federal era o grande obstáculo entre a compra do terreno e a construção do estádio. Entretanto, depois de muitas negociações improdutivas, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, optou por desapropriar o terreno e colocá-lo a leilão para que o Flamengo possa então arrematar de vez o local para iniciar a construção do estádio. E meus amigos, é o seguinte, está sendo muito discutido essa questão da desapropriação, mas se isto for um meio legal para que o Flamengo possa obter o terreno para a construção do seu estádio próprio, é válido, né? Agora, claro e evidente que se fosse ilegal ou de forma errada, né, pelos trâmites errados, claro e evidente que muitos não aprovariam e estaria aí um grande turbilhão de notícias negativas, né? Mas amanhã vai ser colocado em diário oficial de que o Flamengo vai poder aí contar com esse apoio, né, da prefeitura que vai e que optou pela desapropriação do terreno. Então, meus amigos, o Flamengo dá mais um passo largo, né, para que esse sonho venha a ser concretizado. A notícia trazida pelo portal GE diz assim: Paes anuncia que vai desapropriar terreno para a construção do estádio do Flamengo. Medida será publicada no Diário Oficial da próxima segunda-feira. Prefeito antecipou a possibilidade no fim do mês passado, né? Ele já havia falado anteriormente sobre a desapropriação, né? E amanhã será ali publicado no diário oficial, no caso lá do estado do Rio de Janeiro. E meus amigos, e mais tarde, claro e evidente, está no meio aí, dividindo as atenções, o jogo entre Flamengo e Fluminense, né? Fluminense e Flamengo, às 16 horas, horário de Brasília. Esse jogo vai contar aí com o Flamengo ainda com um time alternativo, o Flamengo ainda desfalcado, mas claro e evidente que o Flamengo vem tendo bons resultados e hoje se encontra na liderança do Campeonato Brasileiro com 21 pontos, podendo aí, meus amigos, ampliar, né, a pontuação, já que a equipe do Botafogo perdeu ontem para o Criciúma por 2-1. A classificação está assim: Flamengo 21 pontos, acompanhado em segundo colocado o Palmeiras com 20, o Botafogo com 20 em terceiro, o Atlético Paranaense em quarto com 18, o Bahia em quinto com 18 pontos. Sexto colocado o Internacional com 17, o Cruzeiro em sétimo com 17, o São Paulo em oitavo com 15 e o Bragantino em nono com 15 pontos também. Acompanhado aí pelo Atlético Mineiro, que está em décimo colocado com 13 pontos. E meus amigos, em lanterna do Campeonato Brasileiro, encontra-se o Fluminense com apenas 6 pontos. Então, meus amigos, não tem para onde correr. É o Flamengo realmente jogar um bom jogo, um excelente jogo e vencer a equipe do Fluminense, que está aí à beira do precipício, né? O Flamengo vai ter que jogar, é um clássico, tá certo? E o Flamengo não pode dormir no ponto, porque senão, meus amigos, o Fluminense pode surpreender e vencer o Flamengo, né? E é algo que a gente não espera. Nas últimas 5 partidas, o Fluminense vem de uma vitória, 3 derrotas e um empate. E nos últimos 5 jogos do Flamengo, o Flamengo vem de 4 vitórias e 1 empate. Então o retrospecto do Flamengo é positivo
e interessante para esse clássico de logo mais às 16 horas horário de Brasília. A probabilidade de vitória aqui no portal do GE é de 53% apontando vitória do Flamengo, 21% apontando vitória do Fluminense e 26% optaram pelo empate, tá certo? Eu quero que você deixe aí a sua opinião sobre o placar, também a sua opinião sobre a decisão tomada pelo Eduardo Paes pela desapropriação do terreno do gasômetro. E eu quero que você deixe aí o seu comentário e o seu placar para o jogo de logo mais no Maracanã, 16 horas horário de Brasília. O meu placar, meus amigos, do jeito que está aí a tabela, Flamengo líder e Fluminense lá na lanterna, eu estou aí para um placar de 3-0. 3-0 Flamengo no Fluminense e a liderança permanecendo com o rubro-negro mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Não deixe de se inscrever, ative o sino das notificações, deixando o seu comentário, deixando o seu like. E claro, meus amigos, que uma vez Flamengo, sempre Flamengo.